Está começando mais o Conexão Unicarioca. Eu sou Jéssica Santos e hoje a minha conexão é com você. Inacreditavelmente, 2017, depois de tanta efervescência sobre esse tema que é o futebol, ainda é revelador você contar sobre, por exemplo, os princípios do futebol feminino no Brasil, né? Então a gente tem muitas pesquisas que são produzidas por esses temas, né? Então gênero, então a participação das mulheres na história do futebol brasileiro, que são de alguma forma ainda inéditas, elas são necessárias para pensar esse lugar ou esse não lugar da mulher. No caso das minhas pesquisas, né, as fontes, né, então aquele mesmo jornal onde tantos pesquisadores já passaram, já escreveram livros, teses, artigos, tem muito material que foi deixado para trás. Mulheres no esporte. Este é o tema do programa de hoje. Embora com obstáculos ainda presentes, nunca na história do esporte a participação das mulheres foi tão grande e significativa. O maior problema que se tem ainda nesse imaginário social de que futebol é uma coisa para homens, e não é, né? Futebol também pode ser uma coisa para mulheres, meninas, jovens, só depende de ter um espaço específico propício para esse desenvolvimento de uma prática atlética, né? Então, acho que seriam esses dois problemas, os maiores problemas, né? Primeiro, o imaginário social de que futebol não é uma coisa para mulheres, e o segundo seria essa falta de locais adequados para a prática esportiva. No dia 6 de novembro, o Leme realizou o seminário Mulheres Esportivas, Memória, Mídia e Representação. Nossos repórteres Valdeir Militão e Fernanda Calé estiveram presentes no evento e trazem todos os detalhes pra gente. Elas estão conquistando seu espaço, sejam como jornalistas ou como atletas. O preconceito existe, mas essas mulheres aqui não cansam de lutar por igualdades e direitos. Hoje em dia, se a gente vê as reações negativas que tem em relação a qualquer tipo de colocação que seja machista, a gente tem uma reação razoavelmente imediata, como aconteceu com o técnico do Inter, né? Que perguntou para uma jornalista, a jornalista fez uma pergunta para ele falou, olha, você está me fazendo essa pergunta porque você nunca jogou futebol. Isso virou, ele no dia seguinte pediu desculpas. Então essa mudança, ela é visível. Agora precisa de mais mudança, mas em termos também estruturais do futebol feminino. O futebol feminino precisa se tornar uma modalidade comercial, lucrativa, com seu público específico. Mas eu acho que em termos de sensibilidade coletiva, por incrível que pareça, estamos bem melhor do que em outras épocas. O seminário Mulheres Esportivas propôs um debate com a participação de pesquisadoras e jornalistas que se debruçam sobre as questões provocadas pela dificultosa participação feminina no universo esportivo. A professora da Unicarioca, Lida Costa, mediou uma das mesas redondas do evento com o tema Mulheres no Esporte, História, Memória e Representações. Lida falou para a gente sobre a sua experiência no evento. É um tema muito atual, é um tema que trata do lugar da mulher na sociedade, do lugar da mulher no esporte. Então a gente pode vincular com questões como preconceito, pensar a sociedade brasileira de um modo geral como uma sociedade que é uma sociedade preconceituosa, seja racista, machista, sexista, e pensar em formas de solucionar isso, né? Então, primeiro a gente tem que desnaturalizar certos conceitos, como por exemplo de que esporte e futebol especialmente é coisa de homens. Futebol é para todo mundo, os esportes são para todo mundo. Então, desnaturalizar certas ideias naturalizadas é importante, o espaço acadêmico para isso. Então, como professora universitária, fico muito feliz de falar sobre mulheres no futebol. O pensamento de que esporte não é coisa para mulheres foi a máxima que vigorou durante muitos séculos. Esse seminário refletiu as conquistas alcançadas pela e para as mulheres, que ainda tem muitas barreiras para serem derrubadas ou ultrapassadas. Parece um absurdo, mas um tema tão importante como o futebol é no Brasil, ainda alija as mulheres desse processo. Às vezes a gente diz, o futebol dramatiza o Brasil, dramatiza a parte masculina. Para as mulheres ainda é muito difícil participar de tudo isso. A gente agora estava no off a gente estava conversando aqui que ser um torcedor de futebol é algo muito tranquilo, você pode fazer uma série de bobagens que você está perdoado. Para as mulheres já não é isso, já não é assim que acontece. Elas têm que se justificar por que elas são envolvidas com futebol, qual é o interesse que elas têm.
Isso é muito violento numa sociedade que nem a nossa, tão desigual, e nesse esporte que era para ser mais democrático, e às vezes a gente diz, para jogar não importa a origem, não importa de onde você vem, só importa que você jogue. Se você for mulher, já começa a importar bastante e já começa a ser um problema. Obrigada pela sua companhia. E o Conexão Unicarioca fica por aqui. Conecte-se com a gente através das redes sociais, curtindo e compartilhando os nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal. Até logo!